pessoal, mais uma vez pedindo licença para entrar na sua casa, levando assuntos diversos. E hoje nós temos uma convidada super, hiper especial. Uma criatura linda, simpatiquérrima, amiga querida e uma mãe sem classificação. Nós vamos conversar cara a cara, eu e Rose Corrêa. Tudo bom, Rose? Tudo bem, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui. Adorei o convite, me senti lisonjeada. Imagina. De ser convidada. A gente é amiga de uma longa data, né? Bastante tempo. Admiro muito o teu trabalho, então, assim, nossa, uma honra estar aqui. Honra para mim, né? Ela fala que a gente rasga a seda, mas é que a gente se gosta muito. É uma honra para mim poder desfrutar da tua amizade, apesar da gente não se ver tão constantemente, né? E de partilhar, de ter tido a oportunidade de partilhar um pouco da tua vida, dessa vida de mãe maravilhosa que ela é, gente. Vocês vão ver, durante o decorrer do programa, a história de vida desta menina. Rose, conta para mim, você é natural de Brusque? Não, sou natural de Nova Trento. Ai, Trentina. Neotrentina. Neotrentina. Somos uma família de 5 mulheres e um rapaz. Mamãe? Nascidos em Nova Trento. Mamãe forte, né? Porque 5 mulheres. Jesus, e teu pai, então? A história da família, hoje a gente, né, com mais maturidade, a gente consegue entender assim, sabe? E se sensibilizar até com os pais. Porque meu pai, carpinteiro, trabalhava em obra. Nossa, que ficava... 6 mulheres para manter. Sim, e ele trabalhava fora, ficava um mês fora. E a responsabilidade ficava com a minha mãe. Da mãe. Minha mãe fazia doce para fora, sabe? Para ajudar no orçamento, Aham. mas tinha todo um cuidado de nos manter intactas. Porque, segundo ela tinha medo quando meu pai voltasse, que tivesse alguém machucado, alguém, sabe? Sim. Então, assim, A imagino... responsabilidade que era dada a ela, né, Rose? Isso. Hoje, assim, analisando isso, eu converso muito com ela sobre o passado, que eles sempre gostam de falar. Então, assim, não foi uma vida fácil, não. Né? Com os 6 filhos e ela à frente. E o meu pai também, assim... Sei lá, né? Quanto choro, quanta saudade, né? De ficar fora, não estar presente com as filhas. Ele vinha, Ainda mais ficava um filha pouquinho. mulher, que é o dengo do pai, né? E filhas atentadas, né? Eu, principalmente. Sempre fui levada. Nada, você é uma querida, imagina, super dócil. Quisera, né, todas as mães terem filhas assim, dóceis e apaixonadas pela família como você é, porque eu te conheço de perto e sei que você é apaixonada tanto pelas irmãs quanto pela mãe, pelo filho, então nem se fala. A gente está falando de filho. O filho dessa menina preciosa aí é o nosso querido Matheus Rainer, o nosso atleta paralímpico, que traz assim tantas alegrias e tanto orgulho para a gente, né, Rose? Sim. E aí, na tua família, as 6 mulheres casaram? Não, as 5 mulheres e o rapaz, né? Hoje uma Tudo é casado? falecida. Eu sei que você perdeu uma irmã. Uma irmã. E as outras já foram casadas, separadas. Tem apenas uma casada. Tem uma viúva. A Silvana. Eu separada e mais uma separada também. Mas todas com família constituída? Todas têm filhos e, assim, a gente é muito unido. É uma família muito meu Deus, unida. nas histórias é a família sempre. Sim, até quando as pessoas nos veem na rua, eu e as minhas 3 irmãs, a gente sai sempre para tomar cafezinho e tal. E aí todo mundo fala, ai, que lindo ver vocês juntas. Tão bom, porque, né? assim, a gente é bem unida mesmo. Porque o que sobra pra gente a não ser amor familiar? Exatamente. Não é? Esses valores não podem se perder no vento, gente. Não, Cresce junto uma vida toda e de repente... Sim. Não, E né? eu sou muito, muito assim, família, e como as outras agora não dirigem mais, só ficou eu, então sou eu que auxilio a mãe, mercado. A mãe mora com alguma ela mora delas? com meu irmão. O teu irmão? Que o meu irmão é solteiro, então ela mora com ele. Ah, o irmão não casou? O irmão não. Chega de mulher.
Não quer saber. Chega de mulher na minha vida. Meu irmão é coordenador de cursos, no Senac. Não, porque é também, minha filha, vamos inglês. combinar com 5 irmãs e uma mãe, não dá para querer casar. Não. Brincadeiras à parte, Brincadeiras mas eu à parte entendo. até, vai ver, até tem um pouco de receio com Meu mulher, Deus. né? Porque mulherada que não é fraca, não. Tudo fala Você imagina muito. o coitado vivendo numa casa cheia de mulheres, a última palavra, né? Imagina. Podia ser dada a ele. A última palavra era dele. Sim, senhoras. Sim, porque na verdade eram 6 mulheres com a mãe, Com a né? E só mãe, ele. E todo mundo Mas falando, ele o coitado tendo que nossa, obedecer. ele é um amado, uma pessoa assim, maravilhosa. Que coisa boa, né, Rose? Rose, conta um pouco depois da tua adolescência. A tua infância foi isso, vida difícil, toda a vida morando em Nova Trento? Nós moramos até em Nova Trento, eu até 13 anos. Então, como nós temos meio que uma escadinha, então, mais ou menos nessa idade, viemos para Brusque. A opção do meu pai de sair de Nova Trento e vir para Brusque, Nova Trento é uma cidade que não Muito cresceu pequena. muito, até Até aumentou um hoje é pouquinho, pequena, mas é pequena. Aí lá a gente já sabia que mulheres era meio que comum, assim, ou eram domésticas ou eram professoras. Que aham. nada contra nenhuma Ou coisa e nem trabalhava outra. no convento, né, das irmãs ali e tal. Sim, aí a gente até ficou um tempo cuidando até de criança já para Aham. fazer alguma coisa, mas aí quando meu pai veio para Brusque, eu ainda fiquei uns meses com a minha avó, e aí para nós, nossa, foi uma bênção ter vindo para Brusque, aí estudamos. Outras perspectivas, Sim, aí foi se abrindo, né? Aos 13 anos eu já comecei a trabalhar, e a gente já começou né? Era mais fácil antes, não tinha essa coisa, né, de idade. Então nós começamos todas a trabalhar, também para ajudar em casa, né? Que sempre era da época que a gente ajudava. A gente sabe que o ócio é a oficina do diabo, né? Também. Então, assim, todo mundo ficou encaminhado com o trabalho. Porque você não pode trabalhar até os 14, até os 16, né? 14 é menor aprendiz, mas você pode traficar e se prostituir, né? Exatamente. Aí imagina essa mulherada, a preocupação do meu pai. Claro, né? coitado, então, devia assim, viver em vão pânico. logo trabalhar. E foi o que a gente uma fez. mulher bonita, uma mais bonita que a outra. Nós trabalhamos muito em mercado, na época era o Mercado Cardoso. Todas nós passamos pelo mercado. É mesmo? Aham. Eu sei que você trabalhou em banco, foi? Depois, saí do mercado, trabalhei no Valendosque um tempo, e de lá eu trabalhei 11 anos no Bradesco. Que foi, assim, uma trajetória maravilhosa, porque hoje ainda, quando eu ando na rua, falo, né? Se eu tiver com alguém, falo, trabalhou comigo. Ele falou, meio Brusque trabalhou contigo, mais ou menos. Porque era era um muita fluxo gente, grande de gente, lógico. né? Eram 100 e poucas pessoas, e mudava bastante, e como eu fiquei bastante tempo também. Então, assim, foram amizades que perduram até hoje, a gente não coisa tem boa, tanto né? contato. Mas foi bem... ter amigos que a gente possa recordar, assim, do tempo que eu era adolescente, do tempo que eu era muito criança. bom. É bom, né? Bom, porque assim, eu amava trabalhar no banco. Então, nossa, para mim, quando eu resolvi sair, porque daí eu já estava próximo de casar, e aí eu falei, não, agora chega. E até parei, e logo engravidei quando eu casei, né? Então, acabei não trabalhando, aí, né? Aí, Matheus já veio, a gente descobriu com 6 meses a deficiência do Matheus, né? Então, aí eu já não estava trabalhando, fiquei sem mesmo trabalhar. Matheus nasceu... Matheus nasceu prematuro. Prematuro. É. E aí ele teve icterícia, é isso? Teve, o amarelão, que o pessoal chama. Mas segundo o próprio hospital, não foi disso. A deficiência chama retinopatia da prematuridade. Sim. É através da corrente sanguínea ou oxigênio. Não tem nada a ver com a exposição da luz, Não, nada. porque com a exposição da luz, como eu vivia no hospital, né, não é como hoje que pode muito, né? Eu tinha que pedir, pelo amor de Deus, para conseguir entrar, porque não era, né? Hoje é bem mais Meu Deus, abandonar fácil. um recém-nascido e ficar em casa não dá, né, gente? 2 meses. Não tem como. Foi uma tortura para mim. Eu Aí imagino. eu fazia bolo, eu levava coisa para elas no hospital para facilitar a minha adoçar. entrada. Sim. Então, assim, foi uma fase difícil essa, né? E porque muito tempo, né, também. Mas ele ficou muito tempo no hospital? 2 meses. Porque ele tinha 1,240 kg. Bem pequenininho. E aí eu lembro que o doutor César, que sempre foi um querido... Ele nasceu, desculpa, prematuro de quanto tempo? 6 meses e meio. Bem Em semanas eu nem sei, mas era bem pequenininho,
E até hoje a gente tem a foto dele do lado de um bebê bem grandão. Eu falo, e hoje é um homem, né? Hoje o Matheus, Nossa, né? Meu Deus do céu. Não dá nem para imaginar que era uma nisquinha que a gente chamava, né? Mas assim, como ele era então muito pequenininho, ele ficou 2 meses. A única coisa que não foi avisado para mim, que ele poderia ter algum problema em função do oxigênio. E aí, com 6 meses, quando eu levei no pediatra, daí ele falou... Eu falei, o olhinho dele parece que busca muito, não para assim, né? Não fixa. Aí ele falou, bom, ele usou oxigênio, ficou na incubadora, tem que levar no oftalmo. Aí levamos no oftalmo e aí o diagnóstico já foi. Já foi esse. Dr. Júlio, um querido que sempre atendeu o Matheus maravilhosamente bem, já disse, olha, pai e mãe, vocês vão enfrentar um calvário, porque dificilmente ele vai enxergar. Meu Deus, que baque, Aí, né? eu sempre falo isso. Eu chorei uma noite inteira, porque na minha cabeça e do que a gente conhecia, cego pedia esmola. Era assim que eu sabia dependente a minha adolescência. Total, dependente absoluto, né? Porque também lá atrás era mais difícil. Era assim, né? Mas eu pensei, quando eu acordei de manhã, eu falei, não tem problema, eu vou fazer diferente. Pode vir o que vier, mas eu vou fazer diferente. E a gente foi para o Rio, fez a cirurgia lá, né? Já que o pai do Matheus é de lá. E quando terminou a cirurgia, o médico falou que ia ser difícil. Foi feito só em um olhinho, o outro já tinha glaucoma, já não dava para mexer, nossa, porque já é novinho, outra. Né? Sim, já desenvolveu o glaucoma. Então, o que a gente fez? Fizemos cirurgia de um olho na época, até o pessoal ajudou, né? Ele era jogador, o pai do Matheus jogador, então a gente arrecadou dinheiro, porque é uma cirurgia cara, tudo particular. E quando terminou a cirurgia, claro que mãe, né, nós, os pais, altas expectativas, sempre, a família toda. A gente sempre quer ver a cura rápida, né? E aí o oftalmo veio e falou, desculpa, mãe, mas a gente tentou o que pôde, mas não dá. Porque, na verdade, o olho do Matheus, ele tem umas fibrosas por detrás, na retina. Entendi. E isso, foi muito dele, ele até enrugou um pouco. Aí ele falou, a gente esticou o que deu. Mais que isso, rasgaria a retina e se amanhã depois tiver alguma coisa, a gente não pode mais fazer nada. Então, também, desmoronei, mas falei, bora procurar alguma coisa. Deus sabe o que faz, algum propósito existe. Aí fomos tem um centro muito grande, Benjamin Constant, no Rio. Já fui atrás das coordenadoras lá para saber o que fazer, como agir, porque eu sou uma pessoa muito intensa. Eu falo da fumaça Tudo ao mesmo tempo. Sim, a louca, né? A ansiosa, a louca. Então, falei, eu vou poder fazer isso com ele. Tirei todas as dúvidas possíveis. Bora lá. Falei, vou fazer tudo isso, que eu continuar agindo da mesma forma. O instinto materno é uma coisa louca, né, Rose? Fala a verdade. E a gente vai e a gente abraça. Vira leoa, né? Pronto. Vira leoa. Aprendi o braille, né? Porque depois, aí já mais tarde, no comecinho, ele ia na Unidunité, tinha toda aquela coisa, vamos aprender a gatinhar, todo aquele espaço que uma criança precisa, né? E eu sempre muito doidinha, então já deixava ele fazer mais as coisas que nem devia. E aí a gente teve também esse acompanhamento na época, né? O mais importante, né? Que a gente está buscando isso para levar a tua experiência para outras mães que podem estar passando por essa experiência. Não desanima, porque depende de vocês que o filho de vocês deslanche, né? Porque se você não tem essa determinação e essa garra para fazer acontecer desde o comecinho, ele não teria desenvolvido o que ele desenvolveu, né, Rose? E assim, a gente criou o Matheus sem a expectativa de que ele poderia enxergar. Sim. Porque convivendo com crianças cegas ao longo, né, da trajetória, a gente percebeu que algumas crianças ficavam sempre na esperança. Na esperança. E isso é muito ruim, porque até para a evolução deles. Então, assim... Que está sempre amarrado a uma expectativa, que né? pode. Então, Matheus nunca teve essa expectativa. A gente até correu atrás de algumas coisas. Se vier, ótimo. Sim, mas assim, nada que criasse uma grande expectativa para ele, sabe? E porque, assim... aceitar. Eu vou arrancar esse microfone com a palavra daqui. Não paro, né? Aceitar, a gente aceita porque é filho. Filho é presente. Meu Deus. Então, assim, eu falo,
eu sou abençoada, porque Com Deus me certeza. escolheu para Com ser mãe do certeza, Mateus. Exatamente. Eu falo, né? Você sabe que o Mateus, inclusive, já fez parte da nossa turma, da nossa família do Projeto Transcender, Sim. né? E eu costumo falar para todas as mãezinhas que passam pelo Projeto Transcender, Deus só dá filho especial para mãe especial. Com certeza. Se você tem essa força interior, essa fé e essa vontade, o amor principalmente, né? Você vence. Não... Porque a gente não pode desistir, a gente Não. pode até dar uma tem horas que bambeada, você assim, fala, de- por que né? comigo, né? Eu até nunca cheguei a perguntar, sabe? Não. Assim, Deus, por que comigo? Porque, assim, eu me considero uma pessoa tão abençoada Que coisa boa, Rose. de ser mãe do Mateus. Ele é uma Eu gracinha. agradeço todos os dias da minha vida Ele é uma gracinha mesmo. ter o Mateus e ele ser meu filho. Assim, eu falo, Deus, o melhor presente É verdade. me deu. Porque todo Porque jeito, existe, né? até você poderia ter um filho que enxergasse, que não tivesse deficiência nenhuma e tal, mas que tivesse um desvio. É tão trabalhoso quanto. E tem muita mãezinha passando por isso, a gente sabe Sim. disso, né, Rose? Sim, exatamente. Então, não desista dos seus filhos. Não desista. É difícil. Maternidade é um caminho cheio de espinhos, gente. E assim, no caso, com a deficiência, e hoje tem muitas mães enfrentando isso, porque tem o autismo, Sim. tem outras, né, deficiências. Doenças que foram detectadas agora, né? Porque já Isso, existiam lá o próprio pra trás. TDAH, né, ser hiperativo, TOD, dislexo, isso. são vários. A gente passa por alguns perrengues em escolas, em amiguinhos, O sim. bullying, principalmente, né? Acontece, É. acontece. Mas Mas acontecia assim, lá atrás, quando não tinha autismo, não tinha TOD, não Lógico, tinha... Acontecia, né? Porque tinha o lógico. 4 olhos, tinha o varetinha, imagina, tinha o e nós bolão, que viemos tinha de Nova Trento, que chamávamos de polenteiras, polenteira. se ficássemos bravas, Meu Deus, aí que pegava apelido mesmo. exatamente. É. Então, assim, não, né? E aí eu criei o Mateus desse jeito também. Que coisa boa. É, Que perspicácia da tua parte, né? Da gente falar, sabe? E ele era muito engraçado. Eu lembro que ele era pequenininho, né? Ele ia até no Dom João Becker com a dona Célia, que foi uma professora maravilhosa do Braille, né? E aí ela andava com ele de bengala por aí e tal. E quando eu ia no mercado com ele, ele passava no caixa, daí a menina do caixa falava assim, ó, nossa, que lindo. Aí ele falava assim, ó, já vai falar, que pena que é cego. Aí eu falava, Mateus! Mas ele tá certo. E ele estava ria. certo. Ele sempre foi Ele já levado. sabia o que vinha a seguir. Mesmo que não falasse, pensava. Né? Então, Não, ele já sempre que a foi muito realidade é levado. essa, tá tudo bem. Aí eu falava, Mateus, tu me envergonha assim. E aí a gente acabava dando risada e tudo bem, sabe? Era espontâneo, era natural dele. E- Porque e- ele não via, eu creio, ele não via a cegueira como uma deficiência, né? Fazia Ele- parte do dia a dia dele, Exatamente. né, Rose? Até hoje, se perguntar para ele, Mateus, quer enxergar? Ele fala assim, não. Não faz diferença. Porque ele nem sabe o que é para ele. É. A vida dele, ele está acostumado assim. E assim, ele teve acesso a muita coisa, né? Porque o pai, né, o Heine, foi um pai muito, muito presente desde de pequenininho, depois na separação, sempre foi um pai muito presente. E o que ele fez de diferente com o Mateus? Não criar o Mateus com medo. Porque nós fomos criadas com muito sempre. medo. Medo de cachorro, de cavalo, sabe? De dormir de luz acesa, porque a minha mãe nunca dormiu, até hoje dorme de luz acesa. A minha também. Então, assim, esse medo passou pra gente. Sim. E o pai do Mateus, com uma mentalidade diferente, carioca e tal, nunca deixou que se falasse a palavra medo. Eu sempre expliquei tudo para ele, né? Porque há controvérsias, às vezes, quando eu falo isso, de que a gente tem que ser amiga de filho. Eu fui amiga do meu filho, eu sou até hoje. Mas tem a ressalva. Primeiro, Hierarquia, o né? respeito, porque eu sou mãe. Antes de eu ser tua amiga, eu sou tua mãe. Isso. Então, assim, nunca Mateus faltou com respeito comigo. Mas ele é um doce com o pai de menino. dele. Não é por eu conhecê-lo pessoalmente, ter convivido, mas ele é um docinho. Quem conhece o Mateus se todo mundo apaixona fala, por ele. eu fico muito feliz disso. Porque realmente ele é Ele é. humilde, ele é querido. Ele é carinhoso, ele é muito querido. Com as pessoas, Então, assim, eu criei ela dessa forma de conversar. Porque o que eu pensava? Bom, ele não enxerga. Então, vai ter muito
dar uma bronca nele, eu já aproveitava e emendava mais alguma coisa. Então, nós sempre tivemos essa parceria, eu e o Matheus. Que sabedoria, hein, tudo pra garota? mim. Que sabedoria. Eu fiquei extremamente impressionada. Eu até estava comentando ontem, eu estava falando com a minha filha, explicando que você viria e tal, que tipo de conversa nós teríamos. Eu falei, você não tem noção, filha, do Parajasque que nós fomos juntas, lembra? Sim. E era o circo. E, meu Deus do céu, né? Uma coisa sem lógica, a pessoa faz um espetáculo maravilhoso, mas um espetáculo para deficiente, onde o cego não podia saber o que estava acontecendo, porque era só música, né, Rose? Sim. Então, Sim. Enfim, abafa esse caso. É. E a Rose, eu estava sentada atrás deles, e se eu fechasse os olhos, eu ia enxergar o espetáculo que ela descrevia para o filho. Impressionante. Eu fiquei emocionada por ver que você era os olhos do Matheus. Eu não precisava ter a capacidade de visão para enxergar o que você estava descrevendo. Gente, aquilo para mim foi uma lição de vida tão grande. Eu fiquei sensibilizada, emocionada mesmo. Essa sensibilidade que os organizadores, infelizmente, não tiveram. Ainda tem muita coisa que deixa a desejar. O pessoal pensa, mas não pensa como o deficiente, né? Mas se for falar hoje para o Matheus, é tão incrível, assim, eu aprendo com o Matheus todos os dias. Por isso que eu falo que eu sou tão abençoada de ter tido o Matheus. Porque ele tem uma visão diferente, a visão dele, né? É tão diferente da nossa, porque ele tem a visão. Sim, ele vê de uma maneira diferenciada, a visão no coração, é isso aí. Para ele não tem preto, branco, gordo, magro, ele não define ninguém, é a pessoa. Então, é a essência, né, Rose? É a coisa mais linda, que é o que, nós deveríamos fazer. Deveríamos, porque não tem julgamento de nada. Né? Então, assim, ó, a forma que ele vê é muito bonita. E se você for falar alguma coisa para ele, nossa, que porcaria, né? A calçada tá ruim, eu não sei o que. Ah, mãe, faz parte, deixa pra faz lá. Faz parte, tô acostumada aqui em Brusque, de repente tem aquela calçada com a... Termina a guia e cai no nada, ou então dá de cara numa árvore. Eles não pensam no deficiente. Não, é uma pena. É uma pena porque hoje as calçadas agora parece que, não sei se é lei, né? De tem ter a guia. Mas assim... Ali, olha, vou falar porque... Tá me ouvindo aí o povo da obra, daqui da Secretaria de Brusque, né? Porque nós não estamos só indo para Brusque. Sim. Atrás do Comprão, você segue a calçada, tem a guia ali, né? Da sensibilidade, e vai para dentro do rio. Então. É para matar o ceguinho afogado? Então. Então, vocês que têm dificuldade de visão, baixa visão ou visão nenhuma, pelo amor de Deus, não se ligue naquele... Essa questão que você levantou, até, desculpa, te interrompi. Não, imagina. Mas, assim, das calçadas. É perigoso. As calçadas aqui em Brusque, elas estão bem ruins. E são perigosas, né? E aí, não é só por não ter a guia, porque é buraco. Eu sei porque onde eu morava com o Matheus, jamais daria para ele ir para casa sozinho. Não. Tinha que subir e descer de carro com ele. Sim, porque... impossível com as calçadas, sabe? Não, as calçadas, eu bato muito nisso, sabe? De acessibilidade, porque você sabe, a gente está há 22 anos, 22? 2003, 22 anos, com os deficientes. Então, a gente vê, o cadeirante não tem como ter mobilidade nessa cidade. Vai como? Vai andar por onde? Pelo meio da rua? É difícil. Não dá. Idoso, nem pensar. Porque sozinho também vai cair ali, vai se quebrar todo. As calçadas ruins também, por causa Você dos que é mãe idosos. novinha, que tem um filho que quer passear de carrinho, sem condições, porque não tem calçada. Né? Banheiro para deficiente? Então. Implore, né? Na rodoviária mesmo, no final do ano passado, eu fui lá fazer uma materinha, o banheiro do deficiente é trancado. Então, ele primeiro faz xixi nas calças para depois pedir auxílio. Pois é. Em pleno século XXI, né? Não dá para entender tanta informação que nós temos. Né? Pelo amor de Deus, a acessibilidade é essencial. Não só para o deficiente, mas para o acompanhante do deficiente. Sim. Porque o sacrifício
que um acompanhante cadeirante, por exemplo, faz para conseguir andar com ele sem ser dentro de um carro. Agora, falando É em triste, deficiente, o cadeirante, o que eu tenho visto e me deixa assim, brava, é a vaga do Ah, não deficiente, fala. do cadeirante. Principalmente em lugares como o mercado. Mercado. Eu tenho vontade de bater na porta e falar, mas hoje em dia você tem que ter muito cuidado o que você vai falar para a pessoa. Não tem porque que. a reação dela pode não ser... tem que. Ah, desculpa, Rose. Não tem que. Sabe, se a pessoa é capaz de fazer uma atrocidade dessa, porque você chega com um filho cadeirante, ou com um marido cadeirante, ou seja, pai, mãe, você tem que largar o carro à distância e ir empurrando. Porque a pessoa acha que rapidinho ela vai entrar Rapidinho, comprar já alguma vem. coisa. Aham. Isso. E outra Isso. coisa, gente, que tem mania aqui. Do lado do carro que tem a credencial para deficiência, tem aqueles risquinhos, né? Aquilo não é para estacionar a moto, tá, gente? Aquilo é para ele poder descer com a cadeira. Descer com a cadeira. Então, isso é uma coisa que, assim, me deixa chateada. Falta de porque, conscientização. gente, sabe quando vai acontecer? Quando tiver algum caso na família. Aí vai sentir a dificuldade, aí vai se tocar. Né? Mas, poxa, é tanto Respeito. falado nisso. Respeito. Sabe? No mercado mesmo eu fico... Olha, Aí eu fico indignada. e aí, quando tu vê entrando, às vezes eu fico até aguardando para ver quem vai entrar no carro. É uma pessoa jovem que pode parar muito mais longe. Mais adiante, Né? Esses dias até, o microfone da minha amiga ali faleceu. Esses dias até nós estávamos questionando, né? Porque às vezes a gente vê um deficiente, por exemplo, uma prótese de perna. É deficiente? A pessoa é deficiente. Tá de calça comprida, você não vê que ele é um deficiente. Exatamente. Então nós paramos, foi até no estacionamento da van. Tem ali 2 ou 3 só para deficientes, a van estava cheia. Nós temos o credenciamento, porque o Rio tem uma prótese. Paramos o carro para estacionar, o rapaz estava na nossa frente, o rapaz novo, entrou na vaga. Nós ficamos esperando. Falei, vamos ver, vai, que é deficiente, né? E realmente era. Quando ele desceu, eu vi que ele não tinha uma perna, era prótese. Perfeito. Tá certo? Tá no direito dele. Tá certo? Agora tem aquele que vem e para, e você reclama, ele faz assim, ó, e continua andando. Exatamente. Então, aí o que você faz com um brasileiro desse? Complicado. Mas voltando ao nosso... Quanto tempo nós temos até o nosso intervalo, meu amor? 3 minutos. Então nós vamos falar um pouquinho mais da vida dos outros e depois nós vamos fazer um breakzinho e vamos voltar com o assunto principal da tua vida, que é Matheus Rainer. Esse menino de ouro que ganha tanto ouro e traz tanta alegria, né, para o Brasil inteiro. Começou com menino, quem? Começou menino com a gente. Para a mãe, então, eu nem sei como é que cabe tudo isso dentro do peito dessa criatura tão mignon. Né? Um menino lindo, maravilhoso daquele, porque é uma alma realmente iluminada. Eu vou aproveitar esse nosso breakzinho, antes do nosso breakzinho, convidar você, que é daqui, Brusque região, para participar, para nos ajudar no nosso pedágio, que vai acontecer dia 5 de abril, próximo sábado, como é que eles chamam? Sábado fácil, né? Certo. Pela manhã, então das 8 ao meio-dia. Você, universitário que está me assistindo, se quiser participar, nos ajudar, nós temos como contribuir com você com as horas complementares. Então, por favor, entre em contato com a gente. O Matheus coloca para mim aqui o telefone. Nós estamos precisando de voluntário para ajudar nesse pedágio. Já se voluntaria? Sim. Tá, eu te agradeço imensamente. Com certeza os nossos especiais vão orar por você. Vamos fazer um breakzinho, a gente volta já já.
volta com essa moça linda, Rose Correia, que veio contar um pouco da história de vida dela e trazer essa experiência de mãe especial. Nós temos um carinho mais que especial pelo Matheus, né? Esse menino, quando entrou pela primeira vez conosco na piscina, nós olhamos aquilo e disse, meu Deus, isso aí vai longe. E realmente, voou, Tinha né? 14 anos, 14 aninhos só. Aí lembramos que ele fez a primeira viagem, né? Foi para Brasília, né? Brasília. Até hoje ele fala, meu Deus, ai, de como ônibus, demorou de né? ônibus. Tadinho, agora Ele eles vão ganhou de acho avião. que 3 ouros. E aí foi Olha. onde, né, o Rio Daí- já encaminhou. Aí e ele já foi federado e foi-se. foi. Mas começou, né, Começou com porque o Rio já vinha estímulo. tentando, já vinha falando. É. Na época eu tinha lojinha lá, né? Ele ia Isso. lá e a gente conversava e foi indo, que deu certo. Mas a Foi- convite é, Não, né? o convite foi nosso, mas o mérito, Sim, mas né? Esse sem menino isso, tinha uma raça a danada. gente nunca esquece, né? Porque Não, sem e- isso, E gratidão, gratidão, gratidão ao universo por tê-lo colocado, né, no nosso Porque- caminho, porque eu acho que foi predestinado, não é porque né, a gente sabe o quanto é Rose? difícil no esporte, né? É, Para se sobressair, né? E Se o- mesmo se sobressaindo, né? É difícil. Eles não é sempre reconhecem o difícil. valor principalmente do paradesportista, né, do paratleta. Até ano passado a gente estava conversando, quando ele foi para... Né, porque foi a 4ª Paralimpíada dele, né? Ano passado, em Paris. Aham. Eu falei, poxa, né? É um brusquense numa Paralimpíada, né? Não é uma coisa... É, e o Parece que é. reconhecimento? Parece que é fácil, assim. O Mas... pessoal diz, ele tá lá, ele foi nadar. Ele foi Não. nadar com os melhores do mundo, gente. Exatamente. Tanto que em Tóquio, ele ainda nadava melhor do mundo nos Do 400. mundo, gente. É do mundo. Nós não estamos falando do estado, da região. É do mundo. Exatamente. Então, assim, ó, parece, né, que não é nada, mas assim, na luta diária Meu de Deus. cada conquista, de E uma abdicar de várias pessoa, coisas. pensem bem, uma pessoa sem enxergar. Pela primeira vez foi para fora do país. Sem os seus. Né? Porque a estabilidade da família próxima é diferente. A diferença da segurança emocionalmente deve ter sido uma loucura. Sim, na verdade, a primeira viagem dele, eu vim embora, meu Deus, né? Quando eu deixei ele no aeroporto de Navegantes, a primeira viagem dele para São Paulo, que daí ele Mas já estava aqui, né? Mas aí estava ingressando no Aham. Comitê Paralímpico lá, né? É lindo No- lá. É lindo, é maravilhoso. belíssimo É. mesmo. E aí, mas assim, essa é uma outra coisa que eu falo que eu sou abençoada, porque Deus coloca no caminho do Mateus sempre pessoas boas Porque que é a lei auxiliam da ele. atração, amiga. Ah, então. É isso, o menino isso. só pode atrair coisa boa. Ele é a bondade personificada. É incrível. É um Uber que ele só pega gente Que bom. do bem. Aí, às vezes, ele precisa sair quando ele está treinando em São Paulo, no Centro Paralímpico. Às vezes tem uma competição e ele precisa sair. E o sair, ele vai para o Airbnb. Aí ele vai pegar um Uber, sair de lá, vai para o Airbnb. Pois a pessoa que vai esperar ele lá também é uma É bênção. empatia, né? Então, sabe assim, ó, é a minha... Como é que eu te digo? É a minha tranquilidade saber disso. Mas é a lei do retorno, né, querida? Então, É aquela coisa, você planta, você colhe, estar. né? Ele só faz o bem, para ele e para quem está em volta dele. Porque você ficar em volta do Matheus, a energia dele é uma coisa fantástica. É Ele te mesmo. faz um bem só de estar perto Ele dele. é brincalhão, Não, ele é querido demais, ele ele é imita queridão. as vozes das E olha, pessoas. e era um menino que poderia ter subido sucesso para a cabeça, não poderia? Tantos que a gente vê aí que nem chegam aonde ele chegou e que se acham a última bolachinha do pacote, que eu costumo dizer que a última bolachinha sempre é a mole esfarelada. Mas não é? E o Matheus não. Não, e ainda assim, quando eu mesma, né, vou elogiar ele, meu Deus, né, filho? Aí ele fala, mãe. Ele me... Eu falo, não, meu filho, tu mesmo sabe, eu falo para ele que foi uma trajetória. O esforço dessa ainda trajetória. continua sendo. Sim, né? o tanto. Claro que a gente não pode esquecer Rogério Branco, né? Que foi, ainda ontem ele almoçou comigo, ele e a minha nora estavam comigo ontem,
E aí a gente tava falando nisso. Ele falou, mãe, que quem começou a me treinar Foi o Rogério. com o Rios, quando ele entrou, ele falou, foi o Rogério que é uma Se pessoa dedicou, iluminada, né? e se dedicou de Nossa. corpo e alma, ex-atleta. É uma pessoa que também ama aquilo, né? Não, e ele não existe. Ele é uma pessoa... Querido, um querido. eu Beijo sou grande, Rogério, É. para a família Beijo linda que também, cresceu. A família maravilhosa, eles... meu Deus, eles estão no nosso coração. E, só que Mateuzinho, continuainho, né? Cresceu, mas continuainho. Nunca deixou esta fama, porque ele já foi até documentário de filme, gente. Procurem aí no YouTube que vocês vão achar. Né? Ele nunca deixou que essa fama, que essa publicidade que foi feita em volta dele apagasse o brilho essencial dele, né, Rose? Que é aquela humildade, aquele carinho pelo outro, independente do que o outro faz. Assim, o divisor de águas também, agora, depois de adulto, eu tenho que enaltecer a minha nora, a Andréia Lang, que é a mulher dele, porque assim, ó... Companheiraça, né? Demais. E através dela, ele saiu da coisa da mãe, né? Porque mãe tem essa tendência, choca, né? E eu dizia assim, eu arrumo a mala dele, mas eu gosto, eu gosto de fazer o prato dele, eu gosto de, sabe? Ainda mais mãe de filho único, né? Exatamente, aí é mãe, né? Mas a Andréia colocou para ele mais abertura, para ele ter ainda mais coragem. Autonomia. Demais, porque o cego, ele ama ter autonomia de fazer as coisas sozinho. Mas, gente, a gente fala assim, você fala assim, você está falando do cego, do cego. Olha, se vocês vivenciarem, como a gente já vivenciou, um Parajasque, que é o jogo paradesportivo de Santa Catarina, você vai morrer de rir. Primeiro você vai chorar muito, depois você vai rir muito. Porque toda vez que eu for ver, eu choro. Chora, porque a superação é uma coisa... Isso. Eu parecia um urso panda a primeira vez que eu fui gravar um Parajasque em 2005, acho. Imagina. Em Chapecó. Eu estava também. Tava, né? Isso. Eu chorei tanto, que eu decidi, a partir da segunda gravação, não passar rímel mais, porque eu parecia uma panda. Eu lembro, acho que no final a gente... Toda preta. Eu não vou me pintar mais. Isso. Porque é emocionante. Meu Deus emocionante. Do céu. Né? E eles brincam com as deficiências. Se chama de cego, cegueta. Um sacaneia como o é o outro. nome do... Meu Deus do céu. A gente chamava ele de tartaruguinha, porque só tinha parte dos braços. O Anselmo. Isso. Meu para-atleta também mundial. Magnífico. Sim, né? sim. E quando eu estava na beira da piscina, Rose, e de repente chega o pessoal com o Anselmo. Ele usava as duas próteses, né, na perna, e já vinha com os bracinhos, não tem daqui para baixo, né? Sim. Sentou na beira da piscina, tirou as duas pernas e foi para dentro da água. Eu falei, vai morrer afogado? Eu fiquei desesperada. Falei, gente, vocês não estão vendo o que... Sim. Parecia uma hélice. Impressionante dele, a capacidade que estas pessoas têm em mostrar pra gente o quanto a gente é deficiente. Sim. O quanto nós somos incapazes, né, Rose? Exatamente, porque para eles não tem limite, né? Eles... É doido assim, porque até a gente, imagina, fechar o olho, ficar lá no bloco e pular. Jesus, eu já estava rezando 10 Ave Maria. O próprio técnico do Matheus, Matheus, que é o Marcelo Sugimori, que é o Hiro, né? Que treinou ele também depois bastante. E ele também já treinou a irmã dele, que também era cega, né? Fabiana Sugimori, que também despontou. Nossa, foi... né? Ganhou um monte de coisa também. Ele disse que uma vez ele fez o teste de subir no bloco para pular. Ele falou, não consegui. Porque imagina... Pânico! Você sabe a altura que é, o cego não sabe? Então, assim, se arrisca. Entendeu, Rose? Porque eu vejo você está olhando ali, você fala, meu Deus... Sim, não. Mas assim, o Matheus, ele gosta bem de coisa bem radical também, assim. Ele gosta da adrenalina, né? Gosta demais, assim,
sabe? E a minha nora é assim, né? Ah, que bom. A Andréia acompanha, então os dois se dão muito Que bem. coisa boa. É assim, foi uma, sabe assim, uma... União de almas. Foi. E ela mesmo diz isso, e porque assim, ó, meu Deus, é um companheiro do outro, A coisa sabe? boa É um isso, né? amor. E para você é ótimo, né, Rose? Porque você sabe que você entregou seu filho nas mãos de uma pessoa que De uma está pessoa fazendo ele crescer maravilhosa, mais ainda do que que eu amo e que, entrar na nossa família assim foi uma bênção, Que sabe? coisa boa. Beijo grande, André, querida. Isso. Porque Mas- ela fez ele ter mais essa autonomia também, ter mais coragem, e ela acompanha, então... Porque além dele ser arrojado, ela dá o empurrãozinho Isso, dela, né? não, vai, muito vai, bom, vai que vai dar muito certo, bom. vai que vai dar certo. Isso também é importante. outra benção que eu importante, falo. Por né? isso que eu só tenho bênçãos. Eu agradeço várias vezes durante o dia Mas é claro, voltamos à lei da atração. de a gente Né? estar rodeado de Você tem gente. pensamentos positivos, você tem Isso. bons pensamentos, vai atrair um monte de É. coisa boa. Por isso, né, que não se cansa de dizer, orai e vigiai. Vigiai não é os outros, não é para cuidar da vida dos outros, não, é para cuidar dos teus pensamentos, das Isso. tuas ações, Isso. né? Nossa, isso faz uma diferença grande na vida Tremenda. da gente. Tremendo. Assim como a gratidão, né? Isso. Porque a partir do momento que você agradece de verdade, do De fundo do coração, falando com Deus, né? tudo fica mais fácil. Eu levei algum tempo para ter a fé que eu tenho hoje, né? Não sou muito praticante, sou católica, não muito praticante. Mas eu eu sou acredito espiritualizada. Isso, o Sabe? nosso templo está Muito. aqui, ó. Deus está aqui dentro da gente. Muito. É aquela conversa, sabe? Eu e o pai. Isso. É. E é muito maravilhoso. bom. É muito Você bom. acompanhou, né, Rose, há um tempo atrás, quando o meu Matheus teve o aneurisma, né? Nossa, E foi bem difícil. Foi um baque, assim, chegar dentro do hospital com teu filho desacordado e ouvir a notícia que ele tem, no máximo, 2 horas de vida. Nossa, né? O chão abre, né? Mas existe um ser iluminado, com muito mais capacidade e poder do que a gente, que nos dá força nesse momento, nos dá coragem para acreditar e dizer, vai dar certo. Isso. E deu, né? E eu sou extremamente grata a Deus por me permitir viver e acompanhar tantas histórias. Sim, porque o trabalho de vocês é belíssimo, né, É. Rosana? Olha quantos anos vocês estão com Há né? desde 2002. 2002 o Rios começou, né? E é uma luta, né? A A gente trabalhar sabe. com os deficientes. Aí, em 2003, ele foi para Irlanda. Uma aventura, né? Do outro lado do mundo, com Sim. 5 deficientes intelectuais. Sim. Chegou 4º lugar do mundo também. Quando nós voltamos, quando ele voltou, né, que nós chegamos em casa, ele disse, é uma injustiça eu só poder proporcionar isso para 5. Nós temos que dar oportunidade para mais pessoas. Como é que a gente vai fazer isso? Aí foi montado o projeto. Então, a partir daí, né, você fala assim, mas vocês se dedicam só a isso, vocês não pensam que sair, passear, não sei o quê, mas, meu Deus, como é gratificante. Quando abraça uma causa dessa, né? Como é verdadeiro o amor deles pela gente. Não tem. Não, e não eu tem dinheiro que estando pague com isso, vocês, como a gente foi, né? É. A gente Você vê esteve coisa junto. gostosa que aquilo? Nossa. Não é E bom a dedicação demais? de vocês é muito bonito. Mas a gente isso, né? só devolve o que recebe. É. Então, assim, a nossa gratidão é imensa pelas famílias que confiam na gente, Sim. né? E pelo retorno de amor, amor verdadeiro É. que eles dão pra Esse gente. é verdade. Né? Porque você sabe que o deficiente intelectual, quando ele não gosta mesmo. Não. Não esconde. Vira as costas, não fala É. contigo. É muito bonito o É, trabalho né? de vocês. E nosso trabalho Bonito foi e encomendado. necessário, né? Foi Porque- encomendado por Deus, eu tenho certeza. porque assim, e necessário, né? Porque senão É. o deficiente faz o quê, né? Fica em casa jogado, Judiação, né? igual eu pensava, né? Que Lá atrás, ficaria, né? que ficaria, né? Porque daí fica extremamente limitado. E o que que acontece? Quanto mais você divulga e eles aparecem, mais os outros vão vendo. Tem coragem. Isso, né? Olhando e vendo Mateus, isso. eu digo, Mateus é uma bandeira.
É uma bandeira Sim. para não só para os outros deficientes, mas para os familiares principalmente. Gente, presta atenção, ele conseguiu chegar lá. Ah, mas é 1 em 1 milhão. Não, é um que se dedicou, Isso, que teve isso. apoio familiar, que teve coragem de ir para Porque frente. precisa da dedicação, né? Se Na apoio, verdade, né? se a gente for ver tudo na vida, né? Tu entra num trabalho, né? Eu sempre falo que nós precisamos estar presente no que estamos fazendo. Você tem que gostar do que você faz primeiro. Pode ser fazer uma comida, É. você tem que estar ali, você tem que estar presente no que você está fazendo. E aí a dedicação é fundamental Por para falar que dê nisso, certo. Rose, o que que Rose faz hoje? Rose já esteve no Boticário, estou fazendo propaganda do Boticário à toa aqui. Sim, fiquei 3 anos e assim, foi uma bênção. A família do Boticário daqui de Brusque, né? Na Dona Eliana, Isabelle, seu Milton. Se quiserem apoiar o podcast, nós estamos precisando. Eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos. Porque quando eu pensei que não ia mais fazer nada, eu trabalhei como representante de semijoias, porque daí eu conseguia estar com o Matheus, levar para nadar, para fazer Sim. as coisas e trabalhar. Às vezes trabalhava no final Sem da um tarde horário também. fixo. E aí, por ter essa experiência de andar na rua, trabalhando como representante, Conhecer pouca gente. eu levei o currículo e eles me chamaram no Boticário. Então, eu fiquei 3 anos como supervisora de vendas e eu sou eternamente grata por esse trabalho, assim, porque... Nossa, Você gosta de lidar com o público, Gosto. né, E eu, Rose? nossa, eu tive contato com muita gente, eu fiz muitas amizades e sei que, assim, talvez se eu quisesse voltar, né, a hora que surge uma vaga, eu acho que eles me receberiam, porque eu sei que eu fiz um bom trabalho, porque eu gosto de conversa, eu você- gosto de pessoas. Você se dedicou Eu gosto àquilo que você muito, fez. E aí eu parei, porque daí eu me aposentei. E agora eu me dedico bastante à minha mãe, de cuidar dela, porque Matheus, né? Agora já está, né? 19 anos, já que Já está voou. casado, então já está mais do que encaminhado. E aí é mais, assim, para me dedicar mesmo para minha mãe. De buscar, de levar, de fazer as Ela coisas mora com com ela. teu irmão, você Ela mora com falou. meu irmão em um bairro diferente do meu, Aham. então, né? Eu gosto assim, quando eu parei de trabalhar, eu falei, estou parando de trabalhar para ficar assim, pelo menos 2 tardes por semana, estar com a minha mãe, para a gente Esse tempo ficar é tão junto, importante, conversando. né, É Rose? muito. Depois que a gente atinge uma certa maturidade, para não dizer idade, a gente vê que é tão importante dar essa puxada de breque de mão e poder curtir Então. as pessoas que nos amam e que a gente ama, né? Exatamente, porque às vezes não dá tempo, às Não vezes dá. você espera, sabe, para lá para frente, não, ainda vou trabalhar mais um pouco, quero construir mais isso, mais aquilo. Ai, não dá tempo. Não façam isso da vida Então, de vocês, viu? Porque a vida é assim, ó. Quando Exatamente. você vê, ela passou. Ainda ontem eu era criança, estava brincando na calçada, jogando queimada. Sempre moleca, né? E, ainda ontem, me lembro, eu estava na calçada jogando É queimada. muito rápido, é muito rápido. E assim, o que eu falo? Nós estamos nesse mundo para evoluir, né? Que é o que vocês fazem, que é deixar um legado, fazer alguma coisa pelo outro. Pelo menos mostrar o caminho, né? Porque hoje, o que eu vejo muito nas redes sociais, se fala de empatia, mas não se pratica. Nem sabe o que é empatia. Não é olho por É olho, dente por empatia dente. até eu chegar num cruzamento e o cara passar à minha frente. Aí eu não Isso. tenho mais empatia. Isso. Né, não? É. Mas, olha, eu espero que a nossa conversa, né? E essa lição de vida, essa mulher linda. Ah, deixa eu fazer mais uma pergunta bem discreta para ela. E o coração? O coração hoje está quietinho. Tá calminho? Tá, por opção, eu resolvi carreira solo, como se Tá em diz. carreira solo agora. Estou Por pouco apaixonada. Tempo, por pouco tempo. Mas eu estou apaixonada Por pela si. minha liberdade. Ah, não tem coisa melhor na vida. Não tem. Não tem. E assim, ó, a amizade faz toda a diferença. Sim. Né? Eu ampliei o círculo de amigos, descobri que eu amo dançar Ah, que delícia. e viajar. Opa. Então, viajar é um passinho de cada vez, porque, né? Não dá, né? Não dá, né? Se tivesse mais, Se viajaria for... muito olha aí, mais. tá aí uma sugestão. Vai Mas- ser guia turística. Sabe que eu estava pensando nisso? Porque a nossa guia mas é um caminho também longo para chegar lá, né? tortuoso Porque a também, nossa não é guia da fácil. última viagem que a gente fez agora para o Sesc é maravilhosa e eu me vi. É o que você gosta. Exatamente. Lidar Sabe que eu com me vi? gente e viajar. Olha a coisa boa. Eu me vi nisso.
E assim, porque eu descobri que eu gosto muito de viajar, e mesmo aqui em Santa Catarina tem um monte de Nossa, lugares. tem cada lugar lindo. E o que eu gosto da viagem? Justamente estar com, com essas Estar com as pessoas. pessoas. Essa Conhecer viagem pessoas, é. dentro do ônibus e a gente faz Aí, um ó. monte de amizade. A gente dá Sugestão aí, ó. risada. Se tiver alguma empresa de turismo que esteja precisando de uma pessoa linda, simpática e Obrigada. super trabalhadeira, Rose Correia. Mas assim, eu me vi nisso, engraçado. Eu fiquei pensando nisso. Mas seria porque legal. eu falei, nossa, eu... Não, mas tem o teu perfil. Essa pessoa que eu amo de paixão, que é a Vera, ela é de Joinville, né? Ela, meu Deus, ela é uma querida. E a gente se identificou, talvez por isso, por a gente Por ser ser parecida. sabe? Converso com Deus todo mundo, eu saio na rua cumprimentando todo Olha mundo. que gostoso. Então, assim, eu tô numa fase bem legal da minha vida. E aí eu tô curtindo o fato da minha liberdade. Não tem coisa melhor na vida. Liberdade para as borboletas, povo. Eu conto com você, com o seu like, seu compartilhamento. Bota ali seu comentário. Eu deixei aberto ali o número do WhatsApp, né? Não deixei, Matheus? Então o Matheus vai colocar ali. Fique à vontade para me ligar. Ligar no Zap. Não adianta me ligar, porque eu não tenho telefone, não dá tempo. Mas mandar mensagem ali no Zap, olha, gostei de tal coisa, não gostei de tal coisa, te sugiro trazer tal pessoa. Estou aqui para servir vocês, para levar informação e histórias de vida. É para isso que serve o De Tudo Um Pouco Entre Amigos. E aqui eu estou com uma amiga querida, que fazia tempo que a gente não sentava para bater um papo, né, Muito Rose? obrigada por essa oportunidade. Que delícia Imagina. essa troca, essa conversa muito boa. Gostoso, muito né? E um beijo grande no nosso Adorei. menino, Darei. que eu amo de paixão. Um beijo, Andréia, um beijo grande para você, que está cuidando do nosso menino. E, Matheus, o céu é o limite. Te manda, Isso rapaz. mesmo. Te manda. Voa, porque é para isso que ele veio ao mundo. Isso mesmo. Não é? Deus Com não faz certeza. nada sem ter É a uma perfeição, eu falo em é. tudo, é a perfeição de Deus. A gente só tem que Era entender. para ele ser um atleta para desporto, para conhecer o mundo, para levar a história dele, para motivar Isso. outros. Matheus não veio à toa. É Tá isso aí, aí. o nosso menino voando para todos os cantos do planeta. Isso mesmo. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, Rose. Obrigada. Conto com você. Compartilha, poxa. Só um likezinho ali, tá? Até semana que vem.